Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise especial do Ibovespa, o que esperar aí para a nossa bolsa nesse mês de março, após o fechamento do mês de fevereiro, que fechou de forma negativa. Vou falar um pouco mais a respeito aqui. Vou apresentar dados aí estatísticos da bolsa para esse mês de março e também vou trazer aí como é que está o GPS da tendência, além de fazer uma análise do Ibovespa em diferentes prazos operacionais e qual é a minha expectativa para esse mês. Vamos lá. Começando aqui, lembrando, no decorrer desse vídeo, se ele for útil para você de alguma forma, deixe seu like, deixe seu joinha. Estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira de cinzas, antes da abertura aí do pregão, e aí isso vai ficar um pouco restrito, vai ficar mais restrito no primeiro momento aos membros daqui do canal, e na sequência aí, provavelmente no sábado, eu devo abrir esse vídeo para todos aqui dentro do canal. Beleza, vamos lá. Começando aqui pelo Ibovespa, gráfico anual do Ibov, a gente tem aí o Ibov ainda dentro de uma tendência de alta. Aqui, olhando para a mínima do ano passado, já foi perdida, então é um aspecto negativo, de uma barra descendente aqui, apesar de manter a tendência de alta, está trabalhando acima da média, mas pode retornar no decorrer desse ano ainda nessa média aqui, 105.270 pontos, ela vai mudando a cada novo dado, enfim, a cada mudança aqui do preço, ela vai dando uma alterada aqui, mas enfim, zona de suporte mais relevante no gráfico anual, na faixa de 105 mil pontos. Quando eu olho para o gráfico anual, a gente está olhando para um prazo mais longo, assim como o gráfico quadrimestral, onde cada barra dessa aqui representa 84 pregões. Desses 84 pregões aqui, 84 dias úteis, né? Isso aqui representa basicamente 4 meses, né? Pegando aí em média 21 dias úteis por mês. Então aqui, a cada 3 barras dessas, a gente tem a formação de um ano. Aqui a gente tem uma tendência de alta que deu uma enfraquecida ao romper essa máxima aqui, foi a máxima lá do ano da pandemia, volta, sobe, consegue romper, mas não vai muito longe, já volta aqui para baixo, de novo bate aqui na zona de resistência, no topo anterior, só que vai menos longe ainda do que foi esse aqui, e já gera um candle aqui descendente, já gera, volta, testou 2 vezes, uma vez já voltou aqui para baixo, testou outra vez aqui, já voltou aqui para baixo, então tá nesse momento apresentando um aspecto um pouco mais negativo, e já testando inclusive a média aqui de 10 períodos, ou seja, de 10 últimas barras aqui do gráfico quadrimestral. Então, nesse momento, a gente tem um gráfico anual descendente, perdendo a mínima do ano anterior, e a gente tem o gráfico quadrimestral também descendente, apesar de estar em cima de um nível de suporte. E não mudou a tendência ainda. A tendência de prazo mais longo, de longo prazo do Ibovespa, ela muda se o Ibov retornar para baixo desse fundo aqui do gráfico quadrimestral, que está lá nos 95.266 pontos. Olhando agora para o gráfico mensal, e até antes de falar do gráfico mensal, como a gente já fala de um período mensal, eu vou trazer alguns dados importantes. Primeiro, GPS na verdade, vou trazer primeiro o dado aqui, que é o histórico de comportamento do Ibovespa no decorrer do mês de março. No saldo acumulado do mês, a gente tem um saldo positivo, em média. A gente, somando ali os 27 anos para trás do Ibovespa de desempenho do mês de março, a gente tem um desempenho de 33,9% positivo. Fechamentos em alta, 14%, só que em baixa, 13%. Então, muito parecido aqui, quase 50%, basicamente empatado aqui. Quantas vezes fecha em alta e quantas vezes fecha em baixa? Março. Lógico que para gerar esse saldo aqui, se aqui está praticamente empatado, significa dizer que quando sobe, sobe mais e quando cai, cai menos. Que é isso aqui, ó. Quando fecha no positivo, em média, fecha com alta de 7,2%, uma volatilidade maior. E quando cai, uma queda em torno de 5,1%. No mês passado, a gente teve o Ibovespa fechando em queda de 2,64%. E no mês, falando já desse ano, no mês de janeiro, 4,86% de alta. No GPS da tendência, o que nós temos nesse momento, após o fechamento do mês de fevereiro, é um GPS da tendência mais negativo. 68% dos ativos, das 100 ações de maior liquidez, assim, vamos resumir a isso, que seriam os ativos de maior volume financeiro mediano, a mediana dos últimos 10 pregões. Então, pego os ativos mais líquidos e vejo ali, por meio ali da média, né, pegando uma métrica aqui da média móvel de 21 períodos, no diário, semanal, mensal,
como é que estão esses ativos em diferentes prazos operacionais. Então, 68% está apontando para baixo, 32% para cima. Então, a gente inicia março de forma mais negativa pelo GPS da tendência, com viés mais de baixo. Não significa dizer que já vai começar de forma negativa, mas o contexto de início de março traz um risco maior para posições compradas do que para posições vendidas. E olhando para o Ibovespa, dá para perceber que o Ibovespa gerou o sinal de fundo, lembrando, qual a tendência do Ibovespa no gráfico mensal, que é do médio para longo prazo? Indefinida. Por que indefinida? Porque vinha numa sequência positiva de topos mais altos, aqui fundo mais alto, esse fundo aqui é mais alto do que esse aqui, só que o que a gente teve aqui no mês de janeiro foi perder a mínima desse fundo. Então já ficou um fundo mais baixo e um topo mais alto, tendência indefinida. Gerou um sinal de fundo no gráfico mensal, o que é algo bom, só que fechamento abaixo da média, o que não é algo tão bom, mas mantendo um cenário de indefinição da tendência. O que aumenta a probabilidade do Ibovespa cair em busca desses níveis de suporte, até mesmo um cenário mais negativo lá para a região de 100 mil pontos? É ele perder a mínima do mês de janeiro, oscilar abaixo da mínima do ano, que está em 118.222 pontos. E o ponto negativo aqui, primeiro, o GPS da tendência está, apesar do fundo no gráfico mensal, o GPS da tendência está mais alinhado para baixo. No gráfico semanal, a gente teve a última semana de fevereiro fechando muito mal. A entrada ali para o carnaval fechou muito mal, um topo muito forte, abaixo do último topo descendente, aqui da última volatilidade que levou o Ibov lá em cima e depois veio aqui embaixo. A gente teve essa subida e aqui um novo topo um pouco abaixo do anterior. Se eu pegar aqui, transformar esse gráfico semanal, onde cada barra dessa aqui representa os 5 pregões ali em média da semana, não quando tem uma semana como esta que a gente vai ter agora mais curta, se eu pego aqui e boto um gráfico de 10 dias, botar 2 semanas para ficar um pouco mais limpo, eu vejo aqui um movimento só de baixo, fura esse fundo, faz uma correção, essa correção atinge um nível ali que antigamente era uma resistência, que foi superado, e quando voltou para baixo, na hora que tentou voltar aqui para cima nessa barra, já funcionou como resistência, e agora de novo bate nessa resistência e gera um sinal de baixa. Se eu pego aqui a retração primeiro, retração do que tinha caído, a gente entrou no 50% a 61,8%, que é uma região importante de resistência, e gera um sinal de baixa. Então isso gera uma expectativa de poder gerar uma tendência de baixa de curto para médio prazo, que é se o Ibov perdeu 118.222 pontos. Pegando projeções de queda, dentro desse viés de baixa que a gente abre o mês de março, pegando a projeção de queda, uma projeção aqui alternada, o primeiro ponto de projeção seria por volta dos 118 mil pontos. E o outro ponto, 111.400 pontos, que já está muito próximo dessa região de fundo e topo aqui anterior, que faria sentido até a busca desse patamar, como eu já mencionei. Se perder esse patamar aqui, eu falei no gráfico mensal, que é a mínima do ano, reverter o sinal de fundo no mensal, aqui seria um pivô de baixa no semanal e aí aumentaria a probabilidade de queda. Sendo mais pessimista, se esse pivô de baixas ocorrer no decorrer do mês de março, a gente está falando ali numa projeção de 107.700 e sendo um cenário mais negativo, olha lá onde vai bater, ó. A projeção de queda de 100% desse movimento aqui, ela sendo projetada a partir desse ponto, a gente tem ali 101.670 pontos. Uma projeção também que é comum a gente realizar é o quanto corrigiu, pega essa caixinha aqui e projeta ela para baixo, para ver onde é que ela vai bater. Aí eu pego aqui o Fibonacci para fazer isso aqui, ó, para nos ajudar a fazer isso. Então eu estou pegando essa altura aqui e projetando ela para baixo. A projeção fica na faixa de 107.900, que é muito próximo daquela 107.700 que eu tinha mencionado agora há pouco, e outra aqui, uma intermediária, batendo com essa região, que também coincide um pouco com aquela outra projeção que eu tinha colocado aqui antes, uma projeção aqui alternada. Enfim, nós temos um viés de baixa, pelo gráfico semanal, o gráfico de 2 semanas, tem aqui um topo descendente, um fechamento abaixo das médias, candle descendente no quadrimestral, no anual, no mensal é ascendente, porque é o fundo aqui. O que deveria acontecer, então, para mudar esse cenário no decorrer do mês de março? Então, lembrando, a gente abre março com o viés mais de baixo, um risco maior para as posições compradas. E o que teria que acontecer para mudar esse cenário?
acontecer primeiro não ir muito longe o movimento de baixa e gerar algum sinal de alta, ou seja, um fundo ascendente, como quebrar a sequência de máximas descendentes no decorrer do mês, para aumentar a probabilidade de subida e até mesmo de retomada da tendência de alta. Outro ponto, voltar a fechar acima das médias. Essas médias aqui, média móvel, essa aqui é a média móvel exponencial de 10 períodos, essa aqui é de 40. 40 está representando um mês, basicamente tem 4 semanas. Então eu tenho aqui de 10 períodos, que é a média principal para mim, média móvel exponencial de 10 períodos. E aí eu pego aqui e multiplico por 4 semanas para gerar um mês. Então eu estou replicando aqui, ó, essa média móvel exponencial de 40 períodos, eu estou gerando a média muito próxima lá da média de 10 períodos do gráfico mensal, que eu vou colocar aqui, ó, mensal. Então, a média do gráfico mensal está aqui um pouco mais acima, aqui assim, ó, que é onde está aqui essa aqui, muito próxima, tá? Aqui é 125.887, aqui é 125.527. Não vai ser exato porque às vezes tem semana que não tem 5 dias ou 4 dias úteis. Na verdade, tem a semana, um mês, na realidade, ele tem 4 semanas e às vezes 2 dias, enfim, não, às vezes é 4 semanas cheias. Então tem uma diferençazinha, mas é aproximado. Mas de maneira geral, o que eu quero dizer aqui é o preço precisa voltar para gerar uma expectativa positiva no mês de março, a favor do fundo no gráfico mensal, que não começou de maneira muito forte, precisa proporcionar fundo ascendente, fechamento acima das médias, outro sinal positivo, e melhor ainda se no decorrer do mês a média de 10 períodos ultrapassar, voltar acima da média móvel de 40 períodos. É algo que a gente pode observar. Mas de maneira geral a gente abre a semana e o mês, essa semana mais curta, olhando um pouco mais para baixo. Inclusive, em termos de estratégia de curto prazo, dá para ver que no gráfico diário, o Ibovespa anulou sua tendência de alta. Perdeu essa mínima aqui. Então, ele entrou dentro de um viés de baixa. A tendência está indefinida, mas com viés de baixa pelo gráfico diário. Então, nesse caso, dentro desse contexto, boa parte, como o Ibovespa representa a média de comportamento de 87 ações, significa dizer que boa parte dessas ações estão dentro desse contexto aqui, apoiando um pouco mais venda se ocorrer movimento mais fraco de subida ou movimento mais lateral do preço, vai apoiar um pouco mais operar na ponta vendedora nesse início do mês de março. Para mudar isso, para começar a trazer um indício contrário que eu estou comentando, a gente precisa ver o Ibovespa voltar a anular aqui, voltar para cima dessas médias, anular esse grande candle de baixa, superar essa máxima aqui da sexta, que foi 124.916, do dia 28/2, e, consequentemente, voltar a fechar acima das médias, para, pelo menos, trazer um aspecto que aumenta a chance de ter algo maior para cima. O desafio inicial do Ibovespa, numa subida, já vai ser essa região de fundo anterior que foi perdida, por volta ali dos 124.380 pontos, e depois disso, outro nível de desafio, além das médias aqui, fica na faixa dos 126.500 a 126.900. Enquanto isso não acontecer, ou seja, enquanto não gerar o sinal de alta aqui pelo gráfico diário, fazendo a replicação aqui do que tinha subido aqui, ó, e foi revertido nesse movimento, gera uma expectativa do Ibovespa buscar uma região de 118.276 pontos. Enfim, resumindo, Ibovespa abre um mês dentro de um viés de baixa, dentro de uma tendência indefinida de curto prazo, mas com o GPS da tendência em 68% de queda, apontando mais para baixo, com um forte topo no gráfico semanal e, consequentemente, gerando uma expectativa mais negativa. A gente fica mais cauteloso na compra dentro desse cenário e olhando mais para níveis de suporte, se for para arriscar a compra. Para voltar a trazer um cenário um pouquinho mais positivo para a compra, precisa gerar os sinais que eu acabei de mencionar, seja aqui pelo gráfico diário ou principalmente pelo gráfico semanal, para apoiar um pouco mais compra de curto prazo ou mesmo de prazo maior dentro aí da nossa bolsa. É isso, qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo, deixe seu like, seu joinha nessa análise especial aqui para vocês. Até mais.